Buenas. A gente vai começar o estudo dos compostos inorgânicos falando primeiro da teoria que dá origem a essa classificação, né? Tipo, a gente fala, um ácido é uma substância que na água libera H+, uma base é uma substância que na água libera o H-. Essa classificação, ela vem a partir de uma teoria. Então, antes da gente começar a estudar mesmo os ácidos e as bases, a gente vai falar dessa teoria, que é chamada teoria eletrolítica, que vai dar origem a essa classificação. Tá? Aí depois que eu faço isso, a gente começa a estudar os compostos individualmente. Tá bom? Nesse material, gente, na apostila de vocês, a parte de compostos inorgânicos ela está dividida em 2 capítulos. Nesse primeiro capítulo, a gente vai estudar ácidos e bases. Tá? No capítulo seguinte, tem sais e óxidos. Seria o segundo capítulo, tá? Dessa parte de compostos inorgânicos. Tranquilo? Beleza? Espera aí. Então... Ah, eu não sei qual página tá. Espera aí que eu vou pegar aqui. Procura aí compostos inorgânicos. Procura aí compostos inorgânicos. Pega na apostila aí. Compostos inorgânicos. São dois capítulos. Tá? É que eu tô sem a apostila aqui. Ah, já acharam aí, ó. Ah, beleza. Beleza. Então bora. Bora lá. Tá como funções inorgânicas, isso. Tá como funções inorgânicas. Exatamente. Beleza. Mara. Então vamos. Ó, gente. Vamos começar olhando para essa figurinha aqui, que ela vai basicamente nortear a história toda. Isso aqui é um experimento que o Arrhenius fez, né? Tipo, um experimento até certo ponto bem simples de você fazer, que ele consiste basicamente no seguinte, ó. Aqui você tem uma bateria, tá? É uma pilha, pode ser um geradorzinho, uma pilha, tá? Aqui você tem os 2 polos do gerador, tá? E aí o que que a gente faz? O cara montou aqui um circuito elétrico, ó. Ele colocou aqui uma lâmpada, tá? E eu não sei se vocês conseguem perceber, a lâmpada ela está mergulhada dentro da água. Tá vendo? Tem duas hastes aqui, 2 eletrodos, e ela está mergulhada dentro da água, tá? A gente pode representar isso de uma maneira mais didática, como a gente faz na física, né? Que é basicamente o seguinte: você tem um, um sistema formado por uma pilha, tá? O polo positivo e o polo negativo. Tá? Aqui você conecta uma lâmpada, pode ser uma lâmpada de LED, uma lâmpadazinha simplesinha, tá? E faz isso aqui, ó. Isso aqui é tipo bem simplesinho, tá? Beleza. Do jeito que está desenhado aqui, a lâmpada está apagada porque o circuito está aberto, ó. Não tem como a corrente passar pelo circuito. O que o Arrhenius fez? Ele colocou isso aqui mergulhado dentro de um líquido. Aqui, um líquido. Tá? Na primeira figura, o líquido era água. Água. Tá? Então, no item A, eu tenho água. E a lâmpada não acendeu. Não acendeu. No item B, o que que ele fez? Ele mergulhou aqui, ele colocou as 2 varetas, aqui as 2 hastes, mergulhadas dentro do sal. Tá vendo que aqui tem um negócio branco aqui, ó? Sal. Tá? E a lâmpada não acendeu.
Então, quando eu tinha NaCl, a lâmpada não acendeu. Aí o que ele fez na terceira situação? Ele pegou a mistura de água e NaCl. Então, olha como eu vou escrever agora, ó. Olha aqui. Ó. Solução de NaCl. E aí você teve corrente elétrica. Ah, como é que você sabe que teve corrente elétrica, Danilo? Porque a lâmpada acendeu. Porque a lâmpada acendeu. Tá? Então, é um experimento que tem qual objetivo? Observar uma situação que é duas substâncias sozinhas não são capazes de conduzir corrente. A água não conduz corrente e o NaCl não conduz corrente. Só que quando eu misturo as duas, eu tenho o que ele chamava, né, na, no, na definição dele, de solução eletrolítica. A solução eletrolítica, ela é capaz de conduzir corrente como se ela fosse um fio elétrico. Muito cuidado para não pensar coisas erradas. Por exemplo, nós não estamos falando aqui que a solução eletrolítica produz corrente. Quem produz corrente é a pilha, é o gerador. O que a solução eletrolítica faz é conduzir corrente elétrica. Tá bom? Não é toda solução que conduz Não. corrente. Oi. Então, quando eu coloco o NaCl dentro de algum potinho, daí eu vou lá e pego um fio e aí ele acende a lâmpadazinha. Quem está conduzindo a corrente? Então, Quem está essa é a questão. Quem é que está produzindo? conduzindo? Quem está produzindo é a pilha. A pilha, porque assim, Entendi. a corrente, o que é corrente elétrica, né? Tipo, a gente vai, logo menos, vamos acabar definindo isso lá na física. Corrente elétrica acontece toda vez que você coloca uma carga elétrica para andar dentro de um condutor. Então, por exemplo, no caso de um fio, quem anda no fio, a rigor, são elétrons. Então, os elétrons eles vão andando dentro do fio. E conforme eles vão andando dentro do fio, eles vão levando a energia que está dentro da pilha. Então, é mais ou menos assim. É como se a pilha fosse um reservatório de energia, tá? Tem uma energia guardada nessa pilha. E para essa energia chegar na lâmpada, alguém tem que levar ela. Quem tem que levar é o elétron, ou a corrente elétrica, especificamente. Só que a corrente elétrica é um negócio meio complicado. Por quê? Ela não circula se o fio tiver uma interrupção. Tipo, se você corta um fio, né? Porque, por exemplo, para quem não manja eletricidade, vamos pensar o seguinte: para quem não manja eletricidade, você tem aqui uma pilha, você conecta a pilha numa lâmpada, certo? E pronto. Por que a pilha não funciona assim? Por que eu tenho que fechar o circuito? Por uma razão muito simples. O elétron, ele anda porque a pilha faz uma coisa muito mágica. A pilha, ela cria uma região negativa no fio e uma região positiva no fio. Quando a pilha cria isso, ela literalmente empurra os elétrons de um lado para o outro, andando no fio. Então, se você tiver, por exemplo, uma interrupção no fio, o elétron não anda mais. Ele não consegue levar energia.
Então, o que a gente chama, como que a gente chama isso na física, né? A gente fala que o circuito precisa estar fechado. Fechado. E aí, o que que o Arrhenius fez, na real? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. O que que o Arrhenius fez? Ele propôs uma teoria. Ele falou assim, peraí, o fio, ele conduz corrente, tudo bem. Quem está conduzindo corrente é o elétron. Mas e aqui dentro da água? Quem é que está conduzindo corrente? Foi aí que ele criou a teoria que a gente chama de teoria da dissociação. Teoria da dissociação. Gente, presta atenção numa coisa aqui. É a terceira vez que eu falo de dissociação. O que eu quero dizer com isso? Esse tema é muito importante. Então, se eu olho para essa palavra e não sei o que é, eu preciso correr atrás disso agora. Agora. Porque a primeira vez que a gente falou de dissociação foi na ligação iônica. A segunda vez que a gente falou de dissociação foi na aula de forças intermoleculares. Então, tá aparecendo, tá aparecendo. É muito importante. O que que o Arrhenius fala? Ele diz assim, olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A substância que eu coloquei na água, que é o NaCl, ela é uma substância iônica. O o Na é um cátion e o Cl é um ânion. Olha a teoria que o cara propôs. Quando você põe ele na água, o que que a água faz com a ligação iônica? Ela quebra. Ela quebra. Só que quando ela quebra, o sódio ele fica solto e o cloro fica solto. Então aqui dentro a gente tem um monte de íons sódio e um monte de íons cloro dentro da água, tá? Aqui na figura, ó, dá para perceber isso aqui, ó. Ó. Tá vendo essas bolinhas amarelinhas aqui, ó? Isso aqui é o sódio. Tá vendo as bolinhas verdinhas? Isso aqui é o cloro. Vocês estão percebendo que eles têm umas setinhas apontando aqui, ó? O que é essa setinha, gente? Na figura. O que é isso aí? Ó, você vê que o sódio ele está apontando para um lado e o cloro está apontando para o outro. Tá? O sódio ele está apontando para o lado negativo. Ó. O cloro está apontando para o lado positivo. Ó. Ou seja, o que está acontecendo lá dentro da água? Os íons estão se mexendo dentro da água. Eles estão literalmente nadando dentro da água. No meu desenho, o que vai acontecer? Ó? O sódio ele vai correr para cá, ó, para o lado negativo, para encostar nesse fio aqui, ó. Aqui, ó. E o cloro para cá. Então a energia, gente, ela anda por dentro da água através dos íons. Os íons vão se movimentando e uma coisa que a gente percebe ali é que o movimento ele é sincronizado, né? Em que sentido? O sódio vai para um lado, o cloro vai para o outro, tá? Isso é corrente elétrica. Só que aqui é uma corrente elétrica motivada pelo movimento de íons. Íons, né? Tá? Eles começam a se movimentar de maneira ordenada, isso conduz à eletricidade. Exatamente. Tá? Então, essa teoria, quem propôs foi o Arrhenius. Teoria da dissociação. Ele vai dizer assim, olha, tudo que conduzir corrente na água, de alguma maneira dissocia.
Então, tipo, o sal, ele precisa estar dissociado para conduzir a corrente. E qual é a maneira que a gente encontra para dissociar o sal? Colocando ele na água. Então, eu vou dizer que o sal é um eletrólito. Tá? Então, o que, que a gente precisa sair desse slide tendo bem claro na cabeça? O que é um eletrólito? Então, o sal é o eletrólito, é a substância que na água vai conduzir corrente. A solução é chamada de eletrolítica, porque tem o eletrólito lá dentro, certo? Eletrólito. E o mecanismo pelo qual o eletrólito vai conduzir corrente é que na água a gente vai ter uma separação de íons, que é o que a gente vai chamar de dissociação, e esses íons que estão em movimento é que vão conduzir a corrente. Então a corrente, na real, gente, ela é formada por íons livres. Íons livres. Você tem mobilidade, tá bom? Beleza? Quais são as substâncias que fazem isso na água? Ácidos, bases e sais. Tá bom? E depois a gente vai definir cada um deles, né? O que tipo eles têm de diferente, tá? Podem tirar print, gente. Beleza. Tá. Ó. Gente, a coisa é a seguinte. Ai, peraí, eu pulei um slide aqui. Tá? O negócio é o seguinte. A gente tem duas maneiras de um eletrólito liberar íon. Então a gente tem o que eu vou chamar de dissociação e de ionização. Tá? A ionização também é um termo que eu já citei em outros momentos. Também é um termo super importante. A gente vai falar dela várias vezes também. Então, é um termo que você não pode ficar sem saber, tá? Principalmente a diferença entre eles. Qual que é a diferença de dissociar para ionizar? Então, a gente vai esclarecer isso aqui. Dissociar é um processo em que o composto, ele é um composto iônico. Então, imagina, por exemplo, que você tem aqui assim, ó. Você tem um cátion ligado com ânion. Então, tipo um sal, né? Você tem a partícula positiva e a partícula negativa. Elas só estão grudadas na ligação iônica. Tá, o que que a água faz? A água vai simplesmente separar o que já existe. Então, ela vai separar o cátion do ânion. A água, ela tem uma participação aqui como um solvente. Ela vai dissolver. A gente falou sobre isso na aula de interação molecular, né? Interação íon-dipolo, interação da água com os íons, tá? E ela mantém os íons separados, tá? A dissociação, ela ocorre em compostos iônicos, tá? Sendo mais específico, a gente está falando de sais e bases. A gente falou muito sobre os sais, né? Porque a gente
discutiu ligação iônica usando o sal como exemplo, tá? Então, sal dissocia. Agora, a ionização, o Paranauê é um pouco diferente. Porque na ionização, gente, você tem uma molécula que vai reagir com a água. É um pouco diferente. A molécula vai reagir com a água. Como assim reagir? Ela vai reagir. É diferente da água só dissolver. Quando a molécula reage com água, ela dá origem a um cátion e a um ânion. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre isso um pouco na aula de ligação covalente. Falei, ó, gente, molécula é diferente de íon. Por quê? Porque molécula não tem carga. Os íons têm. Então, uma coisa é você pegar um composto iônico e separar. Outra coisa é você pegar uma coisa que não tem carga e transformar ela em íon. Então, assim, se a gente for tentar escrever uma definição, o que é uma ionização? É uma reação entre moléculas, porque você concorda que a água é uma molécula também? A água é uma molécula. Reação entre moléculas originando íons. Originando íons. Tá? Onde ocorre isso? Ocorre em ácidos e em alguns compostos orgânicos também, viu? Por exemplo, peraí. Quer ver um composto que ioniza na água? Fenol. Fenol pode ionizar. Aminas podem ionizar. Então a gente vai. Isso aqui vai, volta e meia, vai aparecer de novo. A gente vai estar lá no meio da aula de orgânica um dia, falando de fenol. E aí, pum, ó, lembra da ionização? Lembra da ionização? Tá? Beleza? Amônia, ó, estão lembrando aqui da amônia. Esse é sempre o exemplo que eu ponho. Daqui a pouco a gente vai colocar esses exemplos de novo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai colocar eles de novo. Então, bem lembrado, amônia, tá? Beleza? Podem tirar print. Por enquanto, eu estou só organizando. Veja, eu não estou explicando nada, tá? Eu não estou explicando nada. Eu estou só meio que organizando umas informações. Porque daí a gente vai explicar agora. Vamos pegar as dissociações. É que hoje, especificamente, a gente vai falar muito de ionização. Por quê? Porque a aula é de ácido. A aula é de ácido. Quando é que eu vou falar de dissociação? Quando eu for falar de sal, quando eu for falar de base. Então, na verdade, os exemplos, eles vão começar a aparecer a partir dessas situações, tá? Podem tirar print, gente, por favor. Ó, como a gente não vai falar muito de dissociação, só vou mais uma vez lembrar o que acontece na dissociação, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem o composto sólido, ó, o NaCl sólido aqui em cima, tá? Lembra que a gente usava essa expressão aqui, ó, íons solvatados? Né? O que são os íons solvatados? São os íons envolvidos pelas moléculas de água. Tá? A molécula de água faz isso porque ela é um dipolo, ela atrai os íons, e essa atração é a atração que a gente chama de íon dipolo.
tá bom? Basicamente é isso que acontece no sal, tá? A gente até montou umas equações de dissociação, mas vamos deixar isso para falar na próxima, quando a gente for entrar na parte de sal, tá bem? Beleza? Agora, a ionização, eu vou colocar dois exemplos. Eu vou colocar uma ionização aqui de um ácido, que a gente até vai usar para a aula em si, né? E vou colocar uma ionização da amônia, de novo, tá? Então vamos lá. Como que acontecem as ionizações? No caso dos ácidos, vamos pegar o ácido. Vou pegar um ácido bem louco aqui, ó. Vou pegar um ácido oxigenado. Então vou colocar aqui, ó. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Já volto, já volto. Esse aqui é o ácido nítrico, ó. Tá vendo? Quero chamar a atenção de vocês para essa ligação aqui, ó. Essa ligação, tá? Essa ligação é uma ligação bem polar. Bem polar. O oxigênio, ele é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Tá. Aí eu vou colocar esse cara na água. Opa, peraí. Quando eu coloco o composto na água, o que que acontece? A molécula de água, ela tem um polo negativo aqui, não tem, ó? Esse polo negativo, ele vai literalmente arrancar o hidrogênio daqui, ó. Esse hidrogênio vai sair daqui. Só que na hora que o hidrogênio sai daqui, gente, ele sai na forma de H+. Ele sai na forma de H+. A ligação quebra e o par de elétron da ligação fica no oxigênio. Porque, tipo, aquela ligaçãozinha é um par de elétron. Na hora que a ligação estoura, o par de elétron ele fica com o oxigênio, porque o oxigênio é um elemento muito eletronegativo. E o hidrogênio fica sem elétron. Então, o que que aconteceu ali? A gente acabou de transformar o hidrogênio em um cátion. Porque quando ele sai do ácido, ele sai com uma carga positiva. Por isso que a gente chama de ionizar. Porque, tipo, arrancou o hidrogênio ele não era um cátion. Ele estava compartilhando elétron. Só que na hora que ele sai da molécula, ele sai na forma de H+. Aí o que que acontece? Como o oxigênio da água tem par de elétrons sobrando, aquele H+, ele vai fazer uma dativa com a água, uma ligação coordenada. Ele faz isso aqui, ó. Ele usa um par de elétron para estabilizar o H+. Ó. Tá? O H+, ele vem para cá, ó. Tá? Deixa eu colocar, essa setinha ela ficou meio mal feita. Deixa eu colocar assim, ó. Que daí dá para entender melhor. Ó. Tá? E aí, o que que acontece com a molécula gigantona? Ela vai ficar assim, ó. O dupla N dativa O. E aí o que que acontece? Como o elétron do hidrogênio ficou no oxigênio, esse oxigênio ele fica com uma carga negativa. Tá? O que que a gente percebe na ionização? A molécula quebra. Uma parte dela fica positiva, que nesse caso seria o hidrogênio, né?
ficou sem o elétron, e a outra parte fica negativa, porque ficou com o elétron daquele cara que era o positivo. É sempre assim. É sempre assim. Tá? Isso é um exemplo de uma ionização. Nessa ionização, ocorreu a produção de íons H+. Tá? E aí, gente, toda vez que houver produção de H+, você sabe que quem está ionizando é um ácido. É aí que entra a definição do ácido. Tá? O ácido é um composto que ioniza, primeiro, e ao ionizar, ele vai produzir o íon H+. Tá? Que vai aparecer ligado na água, né? Tá? Beleza? Toda ionização vai gerar uma parte positiva e uma negativa. Uma parte que perdeu o elétron, estão pedindo para eu repetir aqui, né? A parte positiva é o hidrogênio. Ó. Por que ela ficou positiva? Por que o hidrogênio ficou positivo? Porque ele deixou um elétron no oxigênio. Na hora que a ligação rompeu, o par de elétron ficou com o oxigênio. Então, por isso que o hidrogênio fica positivo, porque ele perdeu o elétron na quebra. Ele perdeu o elétron na quebra. E o oxigênio ficou com o elétron na quebra. Então, ele ficou negativo. Tá? Beleza? Vou colocar outro exemplo. Um outro exemplo que acontece, ó. Danilo, Oi, pode falar, Caio. na primeira molécula ali, tipo, quando acontece a quebra daquela ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio ele não tem que fazer, tipo, uma outra ligação com algum outro Hum, composto não. para... Para Não? estabilizar? É. Vamos ver, tá? Vamos fazer uma conta aqui. Espera aí. Vamos apagar aqui, que daí eu consigo te explicar. Pensa no seguinte, ó. Vamos dar uma olhada como é que esse oxigênio tá. Vamos dar um zoom nele. O oxigênio é da 6A. Então, tipo, se ele é da 6A, ele tem 2, 4, 5 e 6. Certo? Tá. Esse elétron da esquerda, ele está compartilhando com o nitrogênio, não tá? Aqui, ó. Que seria essa ligação aqui, ó. Espera aí. Seria essa daqui, ó, em azul. Vai acompanhando. Tá. Do outro lado, eu tenho a ligação em amarelo, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Que ele está fazendo com H. Então, bota aqui um H, ó. Assim. Pronto. Aqui. E essa é a ligação amarelinha. Aí, vamos fazer uma conta aqui. Esse oxigênio, do jeito que ele está aqui, ele está estável. Ó, ele está fazendo uma ligação aqui e a outra aqui. Aí, o que eu estou propondo? Que aí acho que vem a tua pergunta. Eu vou quebrar essa ligação aqui. O que eu estou propondo? Que na hora que eu quebre a ligação, o hidrogênio sai sem elétron. Por isso que ele sai na forma de H+, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? Ele sai na forma de H+. Tá. Se ele sai na forma de H+, o elétron dele está com oxigênio também. Então, na verdade, o que acontece? Eu tiro o hidrogênio daqui, ó, tuf. E o oxigênio ganhou um elétron de presente, ó. Esse elétron de presente é a carga -1 daqui, ó. Então esse oxigênio, ele está fazendo uma ligação, mas ele está estável. Por quê? Porque a outra ligação ele não precisa mais fazer, porque ele pegou o elétron que era do hidrogênio. Olha aqui, ó. Por isso que na ionização tem uma parte que fica negativa.
A parte que ficou positiva, no caso foi o hidrogênio, foi que perdeu o elétron. Perdeu. Tanto é que, veja como faz sentido, o hidrogênio perdeu o elétron. Então, esse hidrogênio foi correndo fazer uma ligação dativa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Essa ligação aqui, ó, estabilizou o H+. Ele perdeu o elétron que ele tinha. E o oxigênio ficou de boa, porque ele continua com 8. Então, na verdade, esse oxigênio aqui, ó, da direita, é isso aqui, ó. Esse aqui é o NO3-, tá? Isso aqui, gente, é o que a gente vai chamar de nitrato daqui a pouquinho, né, ó. Nitrato, assim, ó. Tá? Não sei se ficou claro, Caio. Não sei se era essa a tua dúvida. Tá. Mas, beleza. Tá. Maravilha. Peraí que eu acho que alguém tinha feito outra pergunta aqui. Dan, como que o oxigênio da água consegue quebrar a ligação? O oxigênio não é um polo negativo? Ele é um polo bem negativo, né? Essa atração que o oxigênio faz pelo hidrogênio, porque foi por isso que eu escrevi aqui, ó. O hidrogênio é um polo positivo. O oxigênio é negativo. Eles se atraem. Na hora que ele atrai, a ligação estoura. Imagina que você tem uma corda aqui, vai, uma coisa assim. A hora que o hidrogênio é puxado para perto do oxigênio aqui, ó, assim, ó, aqui, a ligação estoura. Entendeu? Aí ela rompe. Então o que que a gente percebe, né? Tipo, meio que olhando assim para essas situações. Tipo, essas ligações, elas são sempre ligações muito polares. Muito polares. A ligação do ácido aqui, ó, gente, ela é muito polar. É OH, tá? Beleza? Olha um outro exemplo. A gente pode discutir isso também, ó. Quando eu ponho amônia na água, acontece a mesma coisa. A ligação OH da água quebra. Essa ligação aqui, ó. Peraí. Essa ligação aqui, ó. Então, de novo, enxerga aqui um par de elétron, ó. Um par de elétron. Só que na hora que a ligação romper, o par de elétron ele fica com oxigênio, ó. A gente faz assim na química, tá, gente? Quando você quer dizer que o par de elétron fica com O, você faz uma conchinha nele assim, ó. Tá? Para dizer, ó, eu fiquei com o par. Eu fiquei com o par. Tá? O hidrogênio, ele vai sair na forma de H+. Tá? Na amônia, o átomo central tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. O que esse hidrogênio vai fazer? Ele vai vir aqui fazer uma dativa. O processo é o mesmo ali. Ui, perdão. Aí, ó, o que acontece? Na amônia aparece uma ligação dativa. Aqui, ó, com H+, tá? Esse H+ é o hidrogênio que saiu da água aqui, ó. Beleza? Tá. E aí o que que acontece com a água? O oxigênio continua grudado no H, mas agora ele tem uma carga negativa de presente. Ele tem uma carga negativa de presente. Tá? E aí virou OH-, olha lá. Olha o OH- ali aparecendo. Danilo, Tá? Oi, ó. eu posso dizer então que na ionização o composto que era positivo fica negativo e o composto que era negativo fica positivo ou não tem nada a ver? Deixa eu tentar entender o que você falou. Tipo assim, por Hum, exemplo, ali na primeira o H é positivo, daí depois tá ele aí. vai ficar negativo. Hum. Não sei se O H não tem ficou nada a ver. positivo. Não. Porque, ó, o H, tipo, vamos lá.
nessa primeira daqui, ó, o hidrogênio, ele era o polo positivo. Na hora que ele saiu, ele se tornou um cátion. Ele foi atraído pelo outro oxigênio. Tanto é que o hidrogênio ficou aqui, ó, H+. Ó. Então, na Ah, tá, ionização, entendi. o que que a gente percebe? Assim, qual que é o padrão que a gente pode estabelecer nos dois casos? Tem alguns padrões. Por exemplo, quem ioniza é sempre o hidrogênio, no final. Quem é arrancado da molécula é sempre o hidrogênio. Então, o que que eu percebo? Quando uma molécula perde um hidrogênio, esse hidrogênio tem que ir para algum lugar. O que que aconteceu de diferente na primeira para a segunda? Porque vocês perceberam que nas duas tem água, né? Isso também é um padrão. Ionizações acontecem na água. Só que na primeira ionização, o hidrogênio foi para a água. O hidrogênio foi para a água. Na segunda, o hidrogênio saiu da água. Da água. E aí, o que que acontece? Quando o hidrogênio vai para a água, que é o primeiro caso, ó, hidrogênio foi para a água. Toda vez que isso acontecer, a água vai virar esse íon aqui, ó, H3O+. Mano, esse íon é muito famoso. Esse íon aqui, ó. Então, quando a água, vamos dizer assim, ó, quando a água captura o H+, a água se transforma em H3O+. Agora, na segunda ionização, o hidrogênio saiu da água. Quando o hidrogênio sai da água, o que sobrou da água fica negativo, OH-. Então, talvez a tua dúvida seja muito nesse sentido. Quem recebe o hidrogênio fica positivo, quem perde o hidrogênio fica negativo. Por exemplo, ó, Era isso aí mesmo. né? Então, porque o que aconteceu no ácido foi isso. Foi exatamente isso. O ácido, ele perdeu o hidrogênio. Na hora que ele perde o hidrogênio, ele fica negativo. Com a água, na reação de baixo, aconteceu a mesma coisa, tá? Peraí que tem um monte de pergunta aqui. Calma aí. Peraí. Peraí. Eu já vou ler as perguntas, tá? Espera aí. Dan, essa segunda. Quem que quebrou a ligação do hidrogênio? Uai. A amônia não é polar? Aqui, ó. Tá vendo? O nitrogênio aqui não é negativo? O polo negativo. O polo negativo da amônia puxa o hidrogênio da água. Tá? É que eu não desenhei aqui, mas a amônia é polar. A amônia é polar. E tem outra coisa, viu, gente? Tem outra coisa. Tem um par de elétrons sobrando aqui, ó. Então, não é só o polo que quebra. Não é só o fato disso aqui ser negativo. Isso aqui é uma reação de transferência de H+. Então, o fato do nitrogênio ter par de elétron sobrando também facilita isso, tá? É claro que tem uma pergunta aqui que a gente não está respondendo, que tem várias pessoas que estão perguntando aqui. Como é que eu vou saber de onde veio o hidrogênio? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é perceber que ocorre isso. Ocorre, simplesmente ocorre. Tipo, existem substâncias que perdem hidrogênio. Entende? É sobre isso. E aí vai uma dica, tá, gente? Que me veio agora na cabeça. Eu tenho um pouco de medo quando vocês começam a perguntar na aula como é que eu vou saber quem libera. E eu vou dizer por quê. Porque quando você está preocupado com isso, você não está entendendo o objetivo da aula. Então, fica aí um bip para vocês. Não é a hora de saber quem perde e quem ganha. Vocês estão desviando a atenção de vocês para a coisa menos importante do assunto. Vamos concentrar no processo. Depois a gente vê quem perde e quem ganha. Isso é resquício de aula mal dada para vocês. Aulas em que apenas informações são privilegiadas.
E por que que isso é importante você perceber? Porque isso trava teu desenvolvimento na natureza. Trava. Tá? Por que que muitas vezes a gente vai para a prova e vai mal em natureza? É por causa disso. Você vai esperando que vão te perguntar quem, e a pergunta não é quem, é o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, tá? Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui. Dan, o hidrogênio tem uma massa muito pequena. Quando um átomo perde, ele fica negativo. Tem que haver uma regra? Não, não. O hidrogênio perdeu. Esquece a massa. Esquece massa. Não tem nada a ver com massa. O hidrogênio precisa de quantos elétrons para se estabilizar? Dois. Dois. Então, quando ele está fazendo uma ligação com o H, aqui, ó. Peraí. Quando ele está fazendo uma ligação com o H, aqui, ó, ele está estável. Tá bom. Na hora que o hidrogênio ioniza, ele perde os dois elétrons que ele tinha. Ele perde os elétrons. Por isso ele precisa fazer uma ligação coordenada aqui, ó, dativa. Então, na Ah, tá. prática, Ô, esse. Dan, então a Ah, necessidade de ligação é do hidrogênio, não da molécula. Tipo assim, o oxigênio que está ligado aos dois hidrogênios, ele está estável. Só sim, que o hidrogênio que está positivo, ele que precisa se ligar. sim, exatamente. Ah, Tanto é que tá. essa ligação aqui, não sei se você lembra, que na aula de ligação dativa, eu falava assim: a ligação dativa, o átomo faz é para estabilizar o outro. É porque ele já está estável. E se você observar, outro padrão. Outro padrão. Isso aconteceu aqui embaixo também, ó. Aqui, ó. Esse nitrogênio aqui, ó, ele não precisava dessa ligação. Ele já estava estável. Ele já estava com octeto. Agora, como a água perdeu o hidrogênio, daqui, ó, como a água perdeu o hidrogênio, esse hidrogênio, ele precisava de um par de novo. Então ele foi fazer a dativa. Então, tipo, a ionização, ela acontece sempre com alguém que tem par de elétrons sobrando. Sempre com alguém que tem par de elétrons sobrando, para pegar o hidrogênio. Entendeu? Então, percebem que tem padrões? É tipo, por isso que eu falei para vocês, mano, vocês estão prestando atenção na coisa que não é. Então, vocês estão muito preocupados, tipo, quem que perde o hidrogênio? Não. Percebe os padrões. Tem alguém que vai perder um H+, beleza? E tem alguém que vai receber esse H+. Quem recebe o H+, tem que ter um par de elétron para oferecer para ele. Fechou? Tá? Essa coisa que recebe o H+, ela sempre vai se tornar positiva. Então, por exemplo, se você pegar no primeiro caso aqui, ó, a água virou H3O+. Beleza. Aqui embaixo, peraí. Perdão. Amônia, que é o NH3, virou NH4+. Olha lá, virou positivo. E o terceiro padrão, o cara que perde o hidrogênio fica negativo. Olha aqui, ó. Quem perdeu o hidrogênio aqui? Foi esse monstrinho. O que ele virou? Virou negativinho. Quem perdeu o hidrogênio aqui embaixo? Água. O que aconteceu com a água? Ficou negativinha. Tá bom? Beleza. Ai, caiu aqui o negócio. Podem tirar print disso. Podem tirar print. Maravilha. Vocês viram que ionização é bem mais complicado, né? Do que dissociação. Sentiram o naipe do negócio. Agora eu vou contar um negócio para vocês. A gente vai falar de dissociação durante 2 meses sem parar, em setembro e outubro. Quando a gente for discutir equilíbrio, for calcular pH, ácido fraco. Então, mano, isso aqui tem que saber, tem que saber. Bom, enfim. Tá. O que mais que eu tenho? Então, vamos lá, né? Que a gente ficou um pouco
concentrado nesse negócio de ionização. A gente começou definindo eletrólito, vimos que eletrólito, de alguma maneira, libera íon na água. Beleza? Descobrimos que um eletrólito pode liberar íon de duas maneiras. Ou ele dissocia, ou ele ioniza. Vimos que a ionização é um processo de reação química. Tipo, a água participa do negócio e tal. O que está faltando a gente discutir, em termos gerais? Porque depois a gente já vai para a parte de ácidos. Entrar na parte propriamente de ácidos. O que o Arrhenius constatou? Dá uma olhada nesses 3 experimentos aqui, ó. Nesses 3 experimentos, a gente tem 3 soluções diferentes. Eu tenho aqui, eu vou numerar as soluções, ou vamos colocar letrinhas, porque daí fica mais fácil de eu trabalhar. Ó. Eu vou falar que isso aqui é a solução A, solução B, solução C. Tá. Solução A é uma solução não eletrolítica. Por quê? Porque ela não está fazendo a lâmpada acender. Então, ali dentro, pode ter açúcar dissolvido na água, pode ter álcool, alguma coisa que não ioniza. Né? Enfim. A solução B e a C, elas são eletrolíticas. Só que o que a gente percebe? A corrente elétrica na solução C parece ser maior, porque a lâmpada está brilhando mais. Se a lâmpada está brilhando mais, quer dizer que está passando mais energia na lâmpada. Se está passando mais energia na lâmpada, quer dizer que a solução que está no frasco C é uma solução que consegue deixar a energia passar melhor. O Arrhenius, ele percebeu que as soluções, aquelas que conduzem corrente, elas podem conduzir mais ou menos a corrente. Então ele cria o termo força de um eletrólito. Mano, esse termo é super importante para nós. Você já certamente ouviu o professor falando ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. É sobre isso. A força de um eletrólito é uma propriedade associada à capacidade do eletrólito em conduzir corrente. Então, a gente vai dizer assim, ó, se o eletrólito for um bom condutor, ele é um eletrólito forte. Se um eletrólito conduz, mas não tão bem, eu vou chamar ele de fraco. Claro que aí, né, gente, a gente está entrando num terreno que é um terreno de comparação. Então, quando eu falo, por exemplo, que o ácido é forte, eu estou usando algum parâmetro para dizer que ele é forte. Então, na verdade, não existe muito. Se você já ouviu o professor de química falar isso, ó, fulano é um ácido forte, esse termo ele é vazio, não tem significado nenhum. Porque para nós, o que importa é um ácido ser mais forte que outro. Uma base ser mais forte que outra. É claro que tem alguns que são muito fortes. O ácido clorídrico, o ácido nítrico, de bases. Quem que eu tenho de base forte? Talvez vocês devam lembrar de algumas. O hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, tá? Então, o que o Arrhenius faz? Ele primeiro percebe isso. Puta, então existe eletrólito que conduz melhor. Legal. Vou chamar de eletrólito forte. Aí ele vai explicar por quê.
Por que isso acontece? Isso acontece porque os eletrólitos, eles possuem capacidades de ionização diferentes. Opa, perdão. Capacidade de ionização ou dissociação, né? Depende do eletrólito. Diferente. Ele vai criar, a partir daqui, o termo grau de ionização. Grau de ionização. Deixa eu explicar melhor o que é isso. O Arrhenius, ele chegou à seguinte conclusão. Como é que ele poderia explicar que um eletrólito conduz melhor que outro? Se os caras liberam íon. Ele vai dizer o seguinte, quando você coloca uma quantidade de moléculas na água, nem sempre todas vão se quebrar. Nem sempre. Por exemplo, quando eu coloco ácido clorídrico na água, ele ioniza. Só que de cada 100 moléculas, 99 ionizam. Uma não. Vou pegar um outro ácido. Sabe aquele ácido que tem no vinagre? Que a gente usa para temperar salada, não sei o quê? Aquele ácido, de cada 100 moléculas que você põe na água, 6 ionizam. Então, por exemplo, se eu jogo 100 moléculas de um ácido na água, 99 viram íons. Se eu jogo 100 moléculas do outro ácido na água, 6 viram íons. Onde eu tenho mais íons? No ácido que ioniza mais. Então, o Arrhenius, ele vai muito longe. Ele fala assim, olha, o que acontece? Quando eu ponho um ácido fraco, uma base fraca na água, por que ela não conduz tão bem? Porque ela não libera muitos íons. Ela tem dificuldade para ionizar. Quando um ácido é forte, ele ioniza quase 100%. Então, o grau de ionização, na verdade, ele é uma porcentagem de moléculas que conseguem ionizar. Conseguem ionizar. Tá? De novo, não comecem a ficar preocupados com coisas que não é para preocupar agora. Porque sempre vem, nesse momento, professor, quem é forte e quem é fraco? Não importa quem é forte e quem é fraco agora. Concentra o teu foco no o que é ser forte. Ser forte é um eletrólito que tem facilidade para liberar íons. Então, de cada 100 moléculas, 90 ionizam. De cada 100 moléculas... Caiu o negócio aqui. De cada 100 moléculas, 80 ionizam. Isso é um eletrólito forte. Tem eletrólito, gente, que de cada 100 moléculas, uma ioniza. Uma. Ele é um eletrólito, porque ele ioniza. Mas ele ioniza muito pouco. Então a gente vai... Depois tem toda uma teoria para a gente aprender a calcular esse grau de ionização. A gente vai usar esse grau de ionização para calcular o pH. Tem um monte de... Vai ter momentos em que a gente vai fazer muita conta. Esse é um momento muito precioso. Por quê? Eu não estou fazendo conta. Então você precisa prestar muita atenção nesse conceito, porque depois eu vou pegar isso e fazer conta. Lá no final do ano. Tá? Beleza. Então, quem não ioniza não é eletrólito. Quem ioniza muito, ou ioniza com facilidade, você pode pensar assim também, é um eletrólito forte,
E quem ioniza com dificuldade é um eletrólito fraco. Eu vou colocar aqui, porque alguns de vocês já viram isso, eu sei disso. A gente usa uma régua de classificação que é mais ou menos a seguinte: de 0 a 100%. Como que os caras trabalham? Eles trabalham assim. Se um eletrólito ionizar mais da metade das moléculas, se ele ionizar tipo 51%, 60%, eu vou chamar de eletrólito forte. Percebe que tem um monte de, né? Eletrólito forte tem uma gama enorme. Desde o cara que ioniza 60% até o cara que ioniza 100% ou 99%. Tipo esse eletrólito forte. Quem ioniza até 5% é fraco. E os que ionizam entre 5 e 50, o pessoal costuma chamar de moderado. É o famoso bonitinho, né, gente? Ai, gente, meu namorado é tão fofo. Ai, gente, minha namorada é tão legal. Ai, ai. Tudo bem? Desculpa aí, tá, gente? Fiz uma maldade aqui. Podem tirar print. Maravilha.